Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a live número 67 dos nossos domingos. Afinal, a gente está aqui como trabalho voluntário no Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. E trabalho voluntário, vocês sabem, né? É aquilo que a gente faz com um coração bem gostoso, bem cheio de amor. Hoje o tema vai ser, como sempre tem sido sugerido por uma seguidora, o tema é nossas pesquisas sobre cura do zumbido. Olha só, um assunto que interessa para todo mundo, seja quem tem zumbido, seja quem trata pessoas com zumbido. Então fica aí ligadinho que a gente vai cumprimentar aqueles nossos seguidores pontuais que chegam nos primeiros 5 minutos e vão encorpando aqui a nossa lista para depois a gente começar a falar sobre esse assunto. Hoje, liga os olhos, liga as orelhas, liga o coração, liga a mente, liga tudo no que a gente vai falar. E olha quem tá aqui de novo. Tchanã! O paizão. Vocês gostaram há 2 semanas atrás, quando ele veio no Dia dos Pais. Ele gostou, então por que não? Hoje ele veio almoçar com a mulherada aqui, a filha e as 2 netas. Enfim, foi ficando e a gente vai pegar uns palpites preciosos dele daqui a pouquinho, tá bom? Vamos. Deixa então dar o cumprimento ao pessoal, a todos vocês. Meu boa tarde. E hoje está realmente aqui em São Paulo, uma tarde linda, de muito sol. E isso deve ser comum a todos vocês que estão em lugares diferentes. Aproveite bem o fim da tarde. É isso aí. Então vamos nessa sintonia de... vou deixar você aqui enquadradinho, tá bom? Vamos nessa sintonia de coisa bacana com a lógica da física. Olha aqui, físico, né? Me transmitiu bastante dessa coisa e a gente vai falar de algo bem, assim, sonho de consumo, bem subjetivo, bem controverso, mas sempre mantendo coerência nos nossos pensamentos. Vamos lá. Então, quem é que já chegou? Davi Bittencourt, Estrela, tudo bem? Heloísa Seraldio, Adriana Cruz, Celibela, querida, Auricícero, tudo bem? Fernando Rego Barros, Estrela. Quando eu falo Estrela é porque a pessoa já foi uma daquelas que você já viu, né? Exatamente. PJ Souza, Suel 83, Luzia Gambini, Arnbogado Estrela, tudo bem? Darlene Neves, tudo bem? Professor Orinaldo Santana, Estrela, Souza Cris, Sol Chama, Solange, olha lá, você que foi no dia que meu pai estava aqui a primeira vez, né? Que bom. Marina Alves, Kellen Pimentel, que bom que vocês estão aí. Murilo Meirelles, Maria Núbia, Nancy Guimarães, e aí, tudo bem? Crisac, que bom que vocês estão todos chegando aí, olha que rapidinho. Andressa Cardoso, quem mais aqui? Vocês se cumprimentando. Sandra Araújo, Patrícia Dias, que beleza. Luiz Luli Queiroz, tudo bem, querido? Regina Parente, LR Tuna, Olivia Bio, Luciana Zuliane, Andréa Sátia, que bom, vamos que vamos. Femansurvi, doutora Renata Fono, querida, tudo bem? Edilene Efa, Beth Camargo, e aí, como estamos em Minas Gerais? Nice Bonetti, Valdete Della Liberada, tudo bem, querida? Vamos, Sandro Roberto, Estrela, tudo bem? Ana Cristina, quem mais que tá aqui? Shirley Anjos, Vulgo Bandeirão, Regina Parente, Ávila Ana Maria, Igor Muqueroni, se eu não falei errado, desculpa. Já Medeiros, tudo bem? Edmeia Rabelo, Ricardo Furtado, quem mais? NRPP, Enilza Araújo, quem mais? Olha, que fofo, começou a fazer sucesso, pai. Você sempre faz sucesso, incrível. Começaram os comentários. Anissa Mello, Maria Bilelo, ele voltou para mostrar a experiência. Se preparem. Quem mais aqui que eu não vi? Arnaldo Cunha. Flávia M. Dantas. Quase xará, Vladimir. Meu pai chama Vladimir, viu? João RVF, Mari Gasparim, Márcio Storino, Onofre Karen, você tá sumida, hein? Tô de olho. Nancy Guimarães, Viviane Rosa, William Ângelo Ribeiro, Maurício Lessa, tudo bem? Estrela, Mabi Sobrancelhas, Estrela,
Fono Ana Orloski, bem-vinda e vamos que vamos. Olha aí o tempo passando. Mana Guiar, sua sumida, estrela também. Márcia Estorino, quem mais? Quem mais que tá aí? Gente, olha como vocês chegam e conversando. Olha aí os meus dedinhos aqui só rolando lá pra cima. Santa Ela Cris, Simona, JR Ramalho. Quem mais? Ana Lima, estrela querida, tudo bem? Já virou internacional o grupo. Assim que chega o primeiro de fora, pronto. Semana passada foi da Argentina, agora Ana Lima lá de Portugal. Que beleza. AVB, misofonia, querido Alex, tudo bem? Andréa Sátia e vamos que vamos. Juliana Tadeu, e aí? Vamos. Dia de falar sobre o tema que a nossa seguidora, a Lu Gêmeo, sugeriu. Ela é a mesma que tinha sugerido o tema dos hormônios, que foi uma live também, acho que bem legal. Então, hoje a gente vai falar desse sonho de consumo para quem tem zumbido e sofre com ele, e também o sonho de consumo para gente que trata pessoas com zumbido e sempre quer chegar no melhor resultado, né? Embora ele ainda seja difícil da gente conseguir. Mas o que eu queria começar contando para vocês é isso. Dentro da lógica existe o princípio da falseabilidade, que foi lá, de 1930, criado na Suécia pelo filósofo Karl Popper. E segundo ele, é muito fácil você derrubar uma teoria se você comprovar que ela tem um erro. Então, qual que é o jeito mais simples e conhecido da gente entender isso? Quando você pensa todos os cisnes são brancos e de repente você vê um cisne negro, a teoria cai por terra, certo? Só que olhar um cisne negro basta, que você viu, é assim e pronto, né? Agora, quando a gente pensa zumbido não tem cura e você vê um caso que se curou, pronto, furou. E eu mesma sou o primeiro caso de cura conhecido ou que eu conheci. Só que daí as pessoas olham pra mim e matam essa charada, olha, a Tânia é um caso de cura? Não, eu tenho que contar. E mesmo contando, ainda é sujeito a dúvida. As pessoas duvidam que a gente possa estar falando uma verdade contraditória à crença de cada um. Então, acreditar em cura do zumbido é um negócio, viu? Precisa de uma mudança de pensamento importantíssima. Mas, do meu ponto de vista, vejam, eu que comecei com uma lavagem cerebral enorme, como todo mundo na minha época, lá 27 anos atrás, comecei com essa ideia de que não tinha o que fazer, que não tinha cura, não tinha tratamento, ia ter que aprender a conviver com isso. Pra mim, é uma glória enorme ter chegado num ponto de publicar no ano passado a primeira pesquisa sobre os casos de cura do zumbido. Só que foi gostoso para todo mundo, como foi para mim? Não. Então a gente enfrenta até hoje resistência das próprias pessoas que sofrem com zumbido, porque a gente vê duas reações. Nossa, se pode se curar, então o meu ainda não curou, eu preciso correr atrás disso, né? E também gera outra reação que é mentira. O meu, eu já faço tratamento, eu já fiz todos os tratamentos, tenho zumbido há 20 anos, há 10 anos, e o meu nunca melhorou. Ou seja, é difícil para quem vive uma realidade diferente daquela que a gente conta, acreditar. E por outro lado, nos profissionais de saúde também, porque é difícil a gente mudar a nossa cabeça quando a gente aprende com os mestres. É assim quando a gente aprende com os pais. Fica uma verdade e você acredita, precisa fazer esforço para mudar de opinião. E o outro argumento é que não existiam pesquisas sobre cura. E agora a gente tem a nossa, que eu vou resumir aqui para vocês. Antes, vamos ouvir aqui o meu pai, se ele tem alguma coisinha para contar pra gente? Bom, pelo que eu ouvi, a gente
poderia pensar o seguinte, que não é tão simples pensar o que eu vou colocar para vocês. Na natureza não existe determinismo. A natureza é probabilística. Ou seja, não existe 100% de certeza, assim como não existe zero de não certeza. Então, as coisas se distribuem dentro de uma determinada probabilidade. Então, quando se pensa em zumbido, como é o tema que a Tânia está discutindo com vocês, se nós pensarmos em zumbidos em termos de probabilidade, qualquer doença que faz parte do contexto da vida humana tem solução. Tem solução. Qual é a probabilidade de que essa solução seja encontrada? Depende de muitos e muitos fatores. Então, dizer que, por exemplo, zumbido não tem cura é um determinismo. E na natureza não é determinística. Quais são as probabilidades de que um zumbido tenha cura? Eu preciso voltar e entender qual é a causa do zumbido, porque o zumbido é uma consequência. Se zumbido é uma consequência, eu só posso focá-lo se eu descobrir a causa. Então, consequências eu tenho muitas, mas causas só tenho única. Então, cada tipo de zumbido deve ter uma causa específica. Então, a questão de curar zumbido é identificar a causa. Se nós identificamos a causa, nós podemos entender quais são as consequências e procurar neutralizar a causa. Pelo que eu entendi do que você expôs, é isso que a gente deveria estar debatendo hoje. Não sei se entendi bem. Claro, né? Não tem essa opção dele não entender bem, né? Enfim, vamos pra frente aqui um pouquinho. Que bom que vocês gostaram aí, ó, os seus elogios aí, palminhas, muito lindo, que gracinha, fala tão bem, muito lindo. Aí, ó, tá vendo? Vem mais, né? Tem que ser um programa de domingo, não é? Vem. 44 anos de magistério universitário. Enfim, vamos lá. Então, agora eu vou mostrar para vocês, bem resumidamente, aqui com 8 slides. Vou só chegar mais perto aqui por causa dos slides. 8 slides que, por coincidência, eu vou dar aula aí na sexta-feira, agora no Congresso de Otorrinolaringologia, sobre o que a gente já aprendeu com pessoas que já se curaram de zumbido, né? A aula é mais longa, mas eu selecionei para vocês aqui. Ops, deixa eu tirar do carregador, do suporte. Vou mostrar para vocês aqui no PowerPoint, né, os 8 slides aqui para facilitar o entendimento. Vamos inverter aqui, calma. Pronto. Então, para vocês verem aqui, ó, a aula vai ser isso aqui. O que aprendemos com quem já se curou do zumbido. Tô vendo que a sombra do suporte não tá muito boa, mas tudo bem, vai dar para vocês verem, né? Os casos de cura do zumbido finalmente estão virando assunto. A gente conseguiu chegar lá, fez essa publicação científica no comecinho de agosto do ano passado, né? Que é a remissão total e duradoura do zumbido, como uma série, uma coleção sistemática de casos. Então, eu fui a autora, Caroline Valim foi a minha aluna de mestrado e o Winnie Schlie, meu parceiro neurofisiologista da Alemanha, tá? Então, nós publicamos com 80 casos, crescemos essa pesquisa depois da publicação, estamos continuamente dando andamento a ela e hoje ela está com 125 exportadores de zumbido aqui de várias partes do Brasil, sendo que um deles é da Polônia, tá? Então vamos lá ver só os principais resultados. Desses 125 que tinham zumbido e se curaram, 71% são mulheres. A única coisa razoável que me vem na cabeça é que as mulheres, em geral, se dedicam mais ao tratamento. Não quer dizer que mulher tem mais tendência de cura. A gente tem que olhar para esses dados com uma certa parcimônia. Olha que lindinho isso daqui. Dos 125 pacientes... Opa, mudei de slide sem querer, só com touch, peraí. E aqui a idade deles, quando a gente entrevistou. Então, a mais novinha aqui, esse pontinho, é uma menina de 9 anos que nós tivemos a sorte de entrevistar também com vocês aqui no comecinho desse ano, que era a Giovana, a estrela linda, maravilhosa. Mais uma menininha de 9 anos, um moço de 12, um de 15, um de 18, ou seja... 4 adolescentes que se curaram entraram na nossa pesquisa.
E o mais velho aqui, ó, este pontinho aqui, tinha 89 anos quando entrou para nossa pesquisa, tá? Aqui é para desmistificar quem acha que só se cura quem tem zumbido que não incomoda. De fato, de 0 a 10 aqui, teve uns gatos pingados, aqui uns pontinhos de gente que teve zumbido sem incômodo e se curou. Mas olha quantos pontinhos aqui se incomodavam, nota 10. De 0 a 10, nota 10 de incômodo. Nota 9, nota 8. Então, se a gente fosse somar, a maioria dessa amostra que se curou tinha nota de 8, 9 e 10 de incômodo. Então, não quer dizer que é qualquer zumbidinho, não. E olha aqui dentro do que meu pai estava falando. As causas do zumbido dessas pessoas que se curaram. Problemas eminentemente do ouvido, problemas emocionais, causas emocionais, associação, mais de uma causa, metabólicos, pessoas que têm zumbido exclusivamente por causa do que comem, problemas na cervical, problemas odontológicos, hormonais, neurológicos ou de causa desconhecida. É uma miscelânea enorme. Como é que a gente vai achar que todo mundo se cura com a mesma coisa? Não tem a menor lógica. E hoje o argumento é na lógica. Esse outro gráfico aqui, é uma pena que essa luz de hoje da live não ficou bacana pra gente ver. Olha aqui. Quando a gente entrevistou a primeira vez, o tempo aqui que eles já estavam em cura. Cura do zumbido quer dizer 0 zumbido, mesmo no silêncio, quando presta atenção. Então, a maioria aqui, quando a gente pegou, estava num tempo de até 5 anos de zumbido, 4 anos de cura de zumbido, desculpa. E olha o ponto mais alto e fora da curva, uma pessoa que já estava há 38 anos curado do zumbido, tá? A média aqui foi de cerca de 6 anos e meio de cura. E olha esse slide, que é o que eu adoro. Quem quiser, no meu feed, hoje eu postei esses slides, tá? No meu Pessoa Física, Tanigan Sanches. Então, os tratamentos responsáveis pela cura, na opinião do paciente. Então, quem se curou, achou o quê? Que chegou na cura prioritariamente às custas de medicamento. Aí vem alguém e fala assim, nossa, mas eu tomo remédio, o meu nem melhora, como é que o do outro cura? Somos individualidades, né? Teve gente que fez pelo menos 2 tratamentos, então é o que a gente chamou de associação. Teve gente que se curou com aparelho auditivo, numa menor escala, com terapia manual, então fisioterapia, quiropraxia, osteopatia, ou até mesmo uma pessoa que falou só de massagem, tá? Técnicas de autocontrole, então eu faço relaxamento, eu mudo a minha cabeça, eu medito, eu melhoro sem tratamento profissional de rotina, tá? Isso que a gente chamou de autocontrole. Teve gente que melhorou com cirurgia, não é cirurgia para zumbido, foi cirurgia para fechamento do tímpano, tá? E teve gente que melhorou aqui com dieta, tá? Enfim, e teve a miscelânea, gente que teve um caso de cada coisa. Então, isso aqui é para vocês verem como é sortido esse mundo de cura do zumbido. E com que a gente termina aqui? Só essa mini apresentação. A remissão total e duradoura do zumbido, é o nome chique de cura, existe, ponto. É que nem o cisne negro, existe. Ela pode ocorrer em pessoas de qualquer gênero e idade, e isso é maravilhoso, para qualquer tempo de duração de zumbido, isso é maravilhoso, porque antes a gente achava que a cura só vinha para menos de 1 ano de duração do zumbido, por meio de diferentes tratamentos, ou seja, cada coisa que a gente faz tem alguma probabilidade de chegar lá, e ela prioritariamente acontece aos poucos. Então, apressado come cru. É isso, quem é muito apressado, quer melhorar ontem, acaba perdendo o timing ideal de melhorar mais. E atenção aos nossos pensamentos. Eu diria, cura existe? A resposta é sim. Todos se curam? A resposta é não,
porque senão seria determinismo também. Tem zumbido, vai se curar, e a gente já viu que nada é determinístico. A cura é a única opção satisfatória? Não! Ela é o sonho de consumo, mas melhorar 50% já ajuda muito. É possível ter vida normal com zumbido? Claro que é possível. Se não fosse, a gente não teria 80% de pessoas com zumbido sem nem procurar ajuda médica, tá? Enfim, então um pupurri do assunto aqui para vocês lembrarem, manterem isso na cabeça, e lembrando, quem quiser revisar os slides, tá lá no meu feed, tá bom? Gostaram? Gostaram aí? Deixa eu ler um pouquinho aqui do... Enquanto isso, vamos ver se tem alguma estrela hoje aí que quer compartilhar a história, e a gente vai falando aí na sintonia da cura, tá bom? Toda forma de cura vale a pena, seja ela vinda de métodos que estão descritos na ciência, né? Ou seja, por métodos como a gente falou. Tem gente que se curou, foi para a igreja se curar, e na literatura não tem. E daí, né? Então a gente tem mais, ao invés de ter cabeça fechada, tem mais é que pensar o que essa pessoa tinha que se curou na igreja, por exemplo, o que a outra tinha que se curou com meditação. Esse acho que é o cérebro do verdadeiro pesquisador, que não é embotado, não é cabeça fechada, e sim está aberto para buscar explicações em tudo que diferente que a gente acaba vendo. Certo? Correto. Vamos lá, esperança, é isso aí, Kellen. Para mim, na minha cabeça, na minha linha do tempo, como eu expliquei para vocês, gente, só tinha coisa boa para acontecer com essa evolução, né, de onde eu parti, que era a lavagem cerebral, socorro, né, não tem nada para fazer para lá de negativo, para algo que gerasse esperança. Mas a gente tem que lidar com pessoas, com a diversidade, né? A diversidade entra tanto na questão do zumbido, porque as causas são múltiplas e a gente tende a melhorar com o tratamento direcionado para a individualidade que a gente é dentro desse conjunto de pessoas. Mas ela serve também para a gente entender a diversidade de pensamentos, de raciocínios, de reações, não é? Que é difícil lidar com isso também, não é, pai? Sim. As expectativas e tudo que vem quando a gente está contando algo que é diferente. Falou alguma coisa? Se você quiser, não foi nada planejado, eu fui aqui almoçar. Nunca é. Como a Tani disse, eu sou físico, professor de física, e uma das brincadeiras que os físicos fazem com os matemáticos é dizer que a média é o conceito mais burro da matemática. Porque quem está dentro da linha da média tem uma grande probabilidade de viver com aquilo que a média define. Mas quem está fora da média se sente um peixe fora d'água. Mas nós costumamos a raciocinar sempre em termos de média. E nós esquecemos, mais uma vez, aquilo que eu comentei agora há pouco, que a natureza é probabilística. Então, quando um evento tem maior probabilidade de acontecer, aquele evento se torna comum para as pessoas, que acham que aquele é a verdade absoluta. Mas não existe verdade absoluta. Aquele que tem menor probabilidade de existir pode ocorrer a qualquer tempo, porque a gente não sabe a causa que originou ele. E como a Tani diz assim, o zumbido tem muitas consequências? Tem muitas consequências. Ou seja, ele tem uma causa e essa causa gera muitas consequências. Então, pode ser que uma das consequências seja de natureza emocional? Sim, pode ser. Qual é a probabilidade de que seja de uma contingência emocional? Muito grande. Pode ser ter começado com ansiedade? Sim, a gente sabe que a maior parte das pessoas, quase todos, tem um certo grau de ansiedade. E a ansiedade é um dos eventos que desequilibra o nosso comportamento. E isso pode gerar consequências e consequências e consequências.
Não? Então, sempre existe uma única causa, mas múltiplas e múltiplas consequências. Então, eu posso simplesmente, como o Tani diz, uma pessoa que tem zumbido, se curar por uma crença religiosa de ir na igreja? Sim, sim, pode. Pode ser considerado assim excepcional? Não, está dentro da probabilidade de que aquele evento emocional ligado com a crença religiosa neutralizou uma, neutralizou outra, e o efeito foi que a causa foi descoberta e, consequentemente, neutralizada. É assim que a vida funciona, é assim que a natureza trabalha. É isso. Beleza. Vamos que vamos, né? Vamos ver, vamos conhecer quem vai ser a estrela de hoje. Tô curiosa. Vamos botar aí todo mundo na sintonia da cura pra gente fazer a live toda nessa vibe. Inclusive a respiração de hoje também vai ser na vibe da live. Então vamos ver quem é que pediu para ser estrela aqui. Vamos ver que seja a pessoa que mais tem aqui para se beneficiar. Tô chamando Brandão 6412. Vamos lá, enviando com... Deixa eu anotar aqui. Brandão 4612. Vamos ver se ele entra. Enviando convite. Participação com conteúdo, né, Arne? Eita, por que que não vai aqui? Brandão, te mandei aqui, ó. Acho que você não está recebendo. Precisa só ver se você tá com a versão atualizada do Instagram, tá? Tô te mandando aqui. Cláudio Alves Brandão. Eu te convido, mas não tá nem aparecendo que você tá recebendo o convite. Vamos lá. Então, vou chamar... Brandão, veja se você tá com... agora apareceu que você não pode entrar, tá? Eu vou chamar aqui, então, Planeta Júpiter 39. Vamos ver esses Instagrams curiosos. A live bombando, olha lá, 111, isso mesmo, que bom, gente. Bacana vocês que estão aqui, gostando dos comentários do meu pai. Aí, Planeta Júpiter, tudo bem? Pergunta para ele se ele está no Tudo, doutora. Como é que é seu nome, querido? Eu me chamo Rafael Saraiva. Peraí, deixa, porque depois eu quero falar com você, senão eu não lembro nem do Instagram aqui. Planeta Júpiter 39. Desculpa, como é seu nome? Rafael Saraiva. Rafael Saraiva. Então tá bom. Quantos anos você tem, Rafael? Eu tenho 20 anos. Acabei de 20? completar. Isso. E novinho, da onde você tá falando? Eu estou falando do interior do Piauí, chamado Cristino Castro. Fica no sul do Piauí mesmo. Trabalhei lá. Ó, peraí, ó aqui, ó. Fala aí. Trabalhei em Cristino Castro no Sério? projeto de águas subterrâneas em 1974. Aqui é Gente. muito conhecido mesmo. Tem lençol freático. Você não tinha nascido. Mas nem a pau. Não. Ai, que bacana. Muito legal, muito legal. Rafael, conta um pouquinho pra gente, então, do seu comecinho do zumbido. Eu não sei há quanto tempo você assiste as nossas lives, né? A gente aqui, isso não é uma consulta médica, a gente aqui não fala de nome de profissionais, nem nome de medicamentos, tá? Então, me dá um pouquinho do começo do seu zumbido e daí eu vou puxando de acordo com o raciocínio. Pode ser? Sim, sim. Posso começar? Pode. Então, doutora, meu zumbido, ele começou em fevereiro, no finalzinho de fevereiro desse ano. E foi uma situação muito complicada na minha vida, porque eu estava passando por problemas físicos e tudo mais. E eu estava bem ansioso mesmo. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Só que esse ano minha ansiedade aumentou e muito, por causa do isolamento e tal. Então, isso me prejudicou bastante. E eu fiquei com esse medo, meio que eu criei essa hipocondria em mim
e tive toda essa. E depois eu comecei a ter insônia e tal. Então a ansiedade me prejudicou muito esse ano. Você consegue me contar como que é o seu zumbido? Se é de um lado só, dos dois e o tipo dele? Então, começou no lado direito. Assim, Tá? foi num dia que eu saí, eu fui mais meus amigos para sair, comer alguma coisa, tomei um milkshake. E quando eu voltei, geralmente eu fico no meu quarto, que é bem silencioso. E quando eu voltei já tinha um zumbido do lado direito. E ele já era alto. Então surgiu assim do nada. Uhum. Tá. Quando ele surgiu, eu fico. Ok, pode falar. Desculpa. Eu ia te Não, perguntar se até hoje ele é só à direita ou se ele hoje é não. nos dois ouvidos. Hoje é nos dois. Depois de uns Então, 2 meses começou no outro. perfeito. Então ele tem o da direita tem 6 meses e o da esquerda tem 4 meses. É Isso, isso? exatamente. Tá. E Uhum. hoje os dois têm o mesmo volume, Rafael? É bem parecido. Só que Tá. o da direita, ele é mais fino e o da esquerda é um pouco mais grave. Tá. E tá, então dois, esse aqui mais agudo. Tá. Ok. Então nasce um, depois numa saída, aí nasce o outro em algo que não tem a ver com uma saída, ou teve uma outra saída com amigos, outro milkshake, alguma coisa que se repetiu quando o segundo zumbido nasceu. Então, segundo o zumbido nasceu, foi o seguinte, quando o zumbido direito começou, ele era muito alto e eu fiquei desesperado, porque a primeira coisa que eu fiz foi justamente pesquisar no Google sobre zumbido. E é uma, e o Google hoje é um mar de notícias ruins Não sobre é? zumbido. Horrível, horrível. Que não tem cura, que você tem que se acostumar e tal. Quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Meu sono já era ruim e quando eu tive esse zumbido e vi as notícias, meu sono piorou e muito. A ponto de eu chegar a ter noites que eu simplesmente virava, por não conseguir dormir. O Dr. Google para zumbido faz o trabalho oposto ao que a gente faz, que é E colocar muito. esperança nas pessoas, né? Então, imagina você, as pessoas que vêm para a gente pela primeira vez, o estado das pessoas que vêm para a gente pela primeira vez, né, no consultório, ou mesmo aqui na live, com toda essa tranqueira negativa na cabeça, tá? É tão difícil a gente destraumatizar quem ficou traumatizado que eu nem te conto, nem te conto. Isso só falando do zumbido, né? Quando a pessoa já tem uma base de ansiedade, ou de pânico, ou de toque, ou de hipocondria, como você mesmo está mencionando aí que aconteceu com você, eu sempre imagino que o trauma pegou mais pesado ainda, né? Então, para a Sim, sim. gente que é profissional de saúde e quer ajudar, a gente encontra um nó emocional, um conflito enorme, porque a pessoa até quer acreditar, mas a carga de medo que ela carrega, porque ela leu, ela introjetou aquilo do Google, é tão grande que às vezes uma live, uma consulta não adianta nada, porque o buraco é muito mais embaixo, tá? Então estou te falando, mas que sirva para todo mundo, porque tudo tem dois lados e é muito importante a gente entender com a visão mais ampla que a gente puder. Isso. Vamos Eu acho que lá. até pelo fato dele vir assim do nada, forte, aí você vê notícias negativas. Sempre quando você pesquisa, você fica pensando: será se eu vou passar o resto da minha vida com isso aqui, com esse zumbido? E agora? O que é que eu vou fazer? Então, é realmente um baque. Tipo, é muito ruim, principalmente para as pessoas mais carentes, que não têm essa visibilidade, esse jeito assim de pesquisar mais a fundo para saber que realmente pode ter cura, que pode ter tratamento, ou até mesmo melhora, por mínimo que seja. Então é realmente um baque para Eu qualquer te pessoa. Então, entendo. Aliás, todo mundo que está aqui hoje te entende,
né? É exatamente assim que acontece para muita gente, né? Uhum. E aí, do começo do zumbido, então, há 6 meses o direito, há 4 meses o esquerdo. Se a gente pensar em volume, Rafael, você acha que nasceu de um jeito e o volume está constante, de fevereiro ou de abril até agosto, ou você acha que esse volume tem altos e baixos? Então, ele não está constante, mas ele foi aumentando, só que gradualmente. O meu zumbido é 24 horas, direto. E na verdade são dois, para falar a verdade. É um que é 24 horas direto, como se fosse um apito. E outro que oscila mais um pouco e ele fica muito alto quando eu abro a boca, assim. O segundo. O O segundo que segundo. reage com abertura de boca. Isso, isso, Ok. exatamente. Então são esses dois. Inclusive o da esquerda foi, só para terminar de completar, para não deixar a história incompleta, foi porque eu estava com muita dificuldade de dormir, a ponto de passar a noite sem virado. Então eu já fui e corri para um psiquiatra para ver. Ele me diagnosticou com transtorno de ansiedade generalizada Só e não me passou fala, um remédio. Rafael, Ok, só não eu sei fala da nome de régua. medicação, tá? Por favor. Não, tudo bem. E me passou um remédio e tal, que ele falou que poderia me ajudar a dormir. E eu comecei a tomar. E cerca de quase um mês depois, eu comecei a notar. Esse do esquerdo, ele veio mais gradualmente. Cerca de um mês depois que eu comecei a notar esse zumbido. Aí quando eu notei, eu pensei que fosse a medicação, aí fui encerrando. Eu fui tirando a medicação aos poucos, fazendo desmame. Então esse veio depois. Eu acho que a causa pode ter sido a medicação, não tenho certeza. Entendi. E daí, quando você foi encerrando, esse da esquerda foi abaixando ou não mudou nada? Não, não. Tá. Ele ficou. Ele se instalou aí. Mas isso foi depois de um mês, assim, que eu tava tomando esse Perfeito. remédio. E daí, sem tomar o remédio, você acha que você foi piorando de qualquer jeito do começo do aparecimento dele até agora? Sim, sim, sim. Tá. Até porque uma coisa que aconteceu também é que depois desse episódio com esse medicamento, eu comecei a ter um pouco de medo de tomar medicamento, entendeu? Claro. Claro, gato Então, escaldado tem assim, medo de água fria, não é? Quem isso. se traumatiza com algo pensa 15 vezes na frente de um É, outro algo parecido, né? porque assim, inclusive eu tenho rinite e tal, e antes do zumbido, obviamente, eu sempre, quando eu via uma crise forte, eu tomava meu antialérgico e tal, passava, ok. Depois eu comecei a ter medo. Eu ficava pensando, e se o zumbido piorar? E aí, o que que eu vou fazer? Então eu vou ter que aguentar e tal. Então sempre foi assim. Até que chegou um momento que, depois de uns 3 meses de zumbido, acho que no final de maio, eu tive uma forte crise de rinite que durou dias. E eu não estava querendo tomar o remédio, eu estava me segurando para não tomar. E o que aconteceu? Desde esse tempo, eu comecei a ter dor de cabeça constante, contínua também. Aí foi quando o meu mundo desabou. Tipo, eu já tinha zumbido, que era horrível. Agora eu vou ter dor de cabeça todo dia, que não passa por nada. Ninguém merece. Aí ninguém merece. Só que eu sempre tinha esse medo de tomar remédio, me automedicar, mesmo que seja remédio relativamente fraco. Rafael, Assim, deixa eu te direcionar um pouquinho para algumas perguntas, tá? ok. Você costuma ter dor aqui no pescoço? Eu costumava antes, só que agora já faz um bom tempo que eu não tô mais sentindo. Eu Mas eu digo, sinto que ele é um pouco rígido. na época do zumbi. Pensa desse ano para cá, se Ah, você sim. costuma ter dor aqui no pescoço ou não. Não, na época do zumbido não. Só foi começar a ter dor depois do zumbido. Eu acho que mais pela ansiedade, não sei bem. Tá. A dor, quando você tem, fica aqui no pescoço ou ela espalha aqui para os ombros?
ela fica mais concentrada no pescoço e vai até a parte das costas, mas a parte da esquerda. Só desse lado esquerdo aí onde você pôs a mão? Isso. Tá. Você acha que mastiga alimentos mais de um lado do que do outro? Ou você acha que você mastiga bem dos dois? Eu mastigo bem dos dois. Só que antes do zumbido, eu mastigava mais com o lado direito. E o que fez Eu você notava, né? mudar o jeito de mastigar por causa do zumbido? O próprio zumbido, porque eu pesquisava muito as causas. Hum, Porque assim, eu primeiro fiz uma audiometria. O primeiro exame que eu fiz foi a audiometria para saber se era perda auditiva. Só que foi a convencional. E ela ficou linda, tipo, nada. Eu não tinha nenhuma perda. Aí eu fui no otorrino, ele não era especializado em zumbido. E ele falou, olha, seu problema não é, seu de problema não é ouvido. auditivo. Uhum. Então a gente vai ter que caçar outras coisas, outras causas. Aí como eu não tinha dinheiro para fazer todos os exames, que eram caríssimos, e eu não tinha plano de saúde, eu fui pesquisando e tentando mudar o que eu podia mudar. Que no caso seria mastigação, Perfeito, uma alimentação mastigação também. consciente, mais Isso, equilibrada para quem é desequilibrado, né? isso. Eu Evitar estava a te, mastigação. eu tava te perguntando de dor no pescoço por dois motivos. Primeiro, eu vi que você tem uma tendência de ficar meio inclinadinho. Não é só, não sei se é Isso. só hoje conversando comigo, né? Mas quando a pessoa tem tendência de ser mais inclinadinha, achando que ela tá reta, que ela tá centrada, né? Ela normalmente já perdeu essa noção de que ela tem um vício de postura, né? E Ah, toda essa sim. musculatura aqui debaixo do ouvido, a vizinhança debaixo do ouvido, e essa musculatura aqui, que é a vizinhança da frente do ouvido, tem potencial pela circuitaria que elas carregam lá para o cérebro e pela circuitaria que tem entre a via de carregar a informação muscular para o cérebro e a via auditiva de carregar a informação sonora e do zumbido para o cérebro, essa mistureba toda de fios aí é diferente de pessoa para pessoa. Então, quando a pessoa tem um inclinamento ou quando ela mastiga mais de um lado do que do outro, existe um desequilíbrio. Então, essa circuitaria vai atuar, vai transmitir os impulsos elétricos de uma maneira diferente do outro lado, tá? Então, por isso que a gente sempre presta atenção no ouvido e nas vizinhanças do ouvido, em cima, na frente, embaixo, e essa mais longe aqui, né, do sistema digestivo, para tentar entender quais são todas as influências que o zumbido está sofrendo em cada paciente. Porque se a gente quer direcionar para cura ou para melhora, adianta pensar todo mundo igual? Não, né? Então a ideia é, sim, tem que ter trabalho de investigar na conversa, nos exames complementares, para a gente chegar numa coisa cada vez mais acurada de pessoa para pessoa, tá? Então, o fato de você ser jovem, falar que não tem a audiometria deu normal, não identificou, não quer dizer que não tenha problema no ouvido, não identificou um problema no ouvido, tem uma interferência muscular já no segundo zumbido de abrir a boca, surgiu um de cada vez, tem essa questão da ansiedade, né? Porque a ansiedade com frequência faz a gente travar musculatura quando poderia estar com ela relaxada. Então, Relaxado. essa contratura sustentada, de fato, pode provocar zumbido, tá? Então, mas quando o gato é escaldado, o que acontece? Ele relaxa? Não, o gato fica escaldado por bastante tempo. E essa é a dificuldade para a gente de, né, conduzir um paciente gato escaldado para um estado mental diferente. Mas é exatamente o que a pessoa precisa. Você me entende, Rafael? Entendo, entendo. Vai lá. Então, tem mais alguma coisa que você queira contar? Não, assim, é que depois que eu tive essa dor de... Assim, eu sou um vestibulando, eu ainda quero entrar no curso superior. Então, assim, o zumbido... Parabéns. Na verdade, minha reação ao zumbido, né?
ela foi muito prejudicial esse ano, me atrapalhou muito nos estudos. Tanto é que eu já Claro. estou parado há um tempinho, assim, relativamente grande, por causa da reação do zumbido. Porque foi muito negativo, porque realmente eu sou hipocondríaco, e muito. Qualquer coisinha que estiver errada, eu já fico assim com medo e tal. Inclusive o zumbido pode ter surgido nesse período, que eu estava mais hipocondríaco ainda. Então, realmente, a minha reação perante o zumbido foi muito negativa. Então, Enfim, eu acho que. ela foi, como você está contando, como de Uhum, muita gente né? Mas o hipocondríaco é a pessoa, ao pé da letra, é a pessoa que tem medo de doença, né? E a vida que a gente leva causa sintomas, mesmo que eles sejam uhum, temporários. Mas se a cada sintoma a gente carrega o peso de poder ser uma doença e a monitoração cerebral ativa o tempo inteiro sobre a possibilidade de ser a doença ou a certeza de estar doente, isso fica sempre muito pesado. Você entende? Então, eu sei que sim. no Brasil afora a gente não nem sempre tem as condições ideais para investigação de tudo, né, do zumbi. Eu super sei. A gente também tem que lidar com essa frustração, né, de não poder ajudar todo mundo. Mas o que eu vou te falar? Tenta só acreditar. Eu não tenho como provar para você, mas tenta carregar isso como algo mais leve aí no seu coração e na sua mente, tá? Várias das pessoas que a gente atende aqui em São Paulo e que passam, que têm a oportunidade de fazer medição do zumbido, que é um exame que chama acufenometria, infelizmente não tem no plano de saúde, infelizmente é super pouco, são poucos fonoaudiólogos que aprendem a fazer, mas assim, quando dá para fazer, muita gente, acredita, muita gente que é extremamente preocupada com o zumbido, incomodada com o zumbido, com medo do zumbido piorar, de incapacitar, entra na cabina, mede o zumbido, acha que fez um bom trabalho comparando o zumbido que sente com um som do aparelho do audiômetro, e quando a gente vai ver, a intensidade do zumbido é baixa, tá? Então, isso já provou há muito tempo para gente que toda a atenção que o cérebro dá para o zumbido, porque a gente tem medo dele, faz um negócio enorme, faz a pessoa virar refém do zumbido. Mas quando a gente mede, ele tem um volume abaixo da média. A gente Qual é não a vai média mesmo, saber. doutora? Oi? A média qual é? A média em decibéis da escala de zumbido, é decibel Uhum. nível de sensação. A média é de 5 a 10. Então, 1 a 4 a Nossa, gente chama de baixo, 5 a 10 de médio e 11 para cima de alto, tá? é porque eu fiz o exame, a cofenometria, e o meu, na verdade, deu 30, o volume do zumbido. Eu acho que, ó, aí eu já vou te falar que tem uma chance de erro enorme. Sabe por quê? Sim, sim. Você sabe se você fez a sua audiometria foi até 8.000 Hz ou até 16.000 Hz? Então, foi o seguinte, quando eu comecei a ter zumbido, eu fiz a geometria normal, fiz imitanciometria, outros exames lá que eu Não, não é conheço. só para saber se a sua audiometria foi Uhum. estendida. É a audiometria convencional, que é até 8.000 Hz, é a que todo mundo faz, ou se foi uma audiometria que vai até 16.000 Hz, tem audiometria de altas frequências. Sim, eu fiz a de altas frequências agora, mês passado, Porque o até que 16 mil. acontece? Como você está falando que você tem um zumbido mais agudo do que o outro, a Uhum. gente vê muito erro de medição de zumbido nesses casos, tá? Então, porque gente jovem, às vezes, tem zumbido mais fino do que 8.000 Hz. Mas, às vezes, o audiômetro do fonoaudiólogo vai só até 8.000 Hz.
Então, você dá um som de 8.000 Hz para comparar com o da pessoa que às vezes é 14.000 Hz. Então, ela tenta fazer o melhor que pode, mas é que nem você comparar banana prata com banana nanica. Não sai um negócio confiável. A gente já viu muito erro. Resultados estranhos que vêm na nossa mão. Assim, nossa, que coisa muito fora da média. E daí acaba não sendo, tá? Inclusive, eu tive muita dificuldade, assim, de medir o volume. Eu até me assustei com o valor, que na verdade foi 45 decibéis, só que tinha que diminuir pelo total de uma certa perda que eu tinha. Eu não entendi muito bem, Então, mas a você médica tinha me uma explicou certa depois. perda. É que você tem que computar o 45, por exemplo, que deu na escala Sim, da audição, você tem que subtrair do limiar em que você ouviu. Então, é complicado, tá? Falar nisso quando é muito agudo o zumbido e de repente o aparelho não chega lá, enfim, ou se tem essa perda auditiva e o zumbido é na frequência da perda. Complicado para a gente levar aqui adiante no sim. nosso grupo de apoio, tá? Senão fica tudo solto demais. Não, eu Porém, eu entendo. acho que o que mais chama atenção aí no seu, nesse breve depoimento que a gente tem o tempo para fazer, é a possibilidade de você ter interferência muscular, porque um zumbido você já veio com você já veio com a pista na bandeja, né? Entregou na bandeja pra gente. E tem a questão da postura, tá? Enfim, essa é uma possibilidade de um zumbido somatossensorial em cima de um zumbido convencional. A outra coisa é o emocional, né? Eu não sei o quanto você ouviu a minha história, que eu já falei 20 vezes, não vou repetir completa, mas eu mesma tive zumbido emocional, né? Então, já ficou 2 meses, já foi embora 22 anos, foi quando eu fiquei muito estressada com a morte da minha mãe, e mesmo assim, eu não estou na minha pesquisa de cura. Eu não sou um desses casos incluídos aí, porque eu tive 2 meses de zumbido. E os pesquisadores mais céticos não acreditam em cura quando você não acreditam que tenha peso falar de cura quando a gente tem menos de 3 meses de zumbido. Então, todos esses 125 aí tiveram pelo menos 3 meses todo dia, ficaram sem zumbido pelo menos 6 meses para depois entrarem na pesquisa. Quer dizer, eu mesma que sou a dona da pesquisa, a coordenadora da pesquisa, a porta-voz da pesquisa, não incluí o meu caso, que é para ter rigor científico nisso, tá bom? Mas, de qualquer jeito, Rafael, a gente vai ficar torcendo aí por você. Eu acho que se você conseguir, de alguma maneira, investir no tratamento da hipocondria, em paralelo ao zumbido, é um baita de um investimento para a sua vida, né? E acho que talvez possa te ajudar a ter menos peso, a seguir essa carreira profissional que você está tentando, né? Para você estar mais inteiro. Faz sentido para você? Sim, faz muito sentido. Eu até estou tentando controlar mais minha ansiedade, tentando fazer exercícios e tudo mais, tentando levar a vida numa boa, enquanto eu vou tentar investir no meu tratamento de zumbido, Com porque certeza. Então, investir no tratamento, não ficar parado, mas assim, abrir um espacinho dentro desse gato escaldado que você é, né? Que traumatizou com o Google, já tem a hipocondria. Dentro de todo esse gato escaldado, abrir um espacinho para entrar essa vibe de esperança, de que se tem gente que se curou e sofria horrores, por que não com você? Né? A gente nunca sabe. Os que curaram na minha mão, por exemplo, né, desses 120, os que curaram na minha mão, eu não posso dizer que eu previ com quem ia acontecer. Eu não previ, aconteceu, né? Então eu acho que dentro das incertezas vale a pena a gente carregar também um lado de contraponto a toda essa negatividade que a gente ouve, lê, recebe de outras pessoas. Tá bom, querido? ok. Com fé Então, em ó, Deus, eu ainda vou entrar nessa lista com um monte de dos coisa, curados. né? Com um monte de coisa que seja positivo e fé é algo que tem força também, né? Então a gente também recomenda cada um na sua fé, mas acreditando, né?
Acreditar muda a química cerebral. Isso também já tem muitos estudos. Muda a química cerebral, muda o sistema imunológico. A gente tem potencial de mudar a parte física do nosso corpo quando a gente acredita. Então, eu te recebo aqui na nossa constelação, no time das estrelas aqui. Vou pedir para você ficar ligadinho aí com a gente na nossa respiração. E ó, se tem outra coisa que muda a nossa química cerebral, da nosso sistema imunológico, imunitário, é a respiração profunda. Então, hoje a gente vai respirar todo mundo junto na sintonia da cura. Tá bom, Rafael? Ok, doutora. Muito obrigado. A gente espera ouvir notícias melhores de você em breve, tá bom? Pode deixar. Até mais, tudo de bom. Vou pedir para você se desconectar. Ok, Enquanto obrigado. isso, eu vou ler aqui o que as pessoas escreveram para você, tá bom? Certo. Só apertar no X aqui, né? Só apertar no X. Opa, Ok. opa, fechei aqui a luz, calma, atonizada. Sempre tem que ter uma. Vamos lá aqui. Pronto, vamos lá. Deus abençoe Rafael, cura. Rafael, faça yoga que ajuda muito, deu muito resultado para mim. Você vai ser curado, estrela, como todos nós, eu acredito. Tudo se resolve, que legal, adorei. Força, Rafael. Parabéns, estrela do dia. Você é um jovem corajoso, com certeza. Sucesso e fé, meditação sempre. Respiro sempre antes de dormir. Isso, a respiração. Quem mais? Espero que se cure. Beleza. Bom, quem está fazendo perguntas aqui, lembra, depois da respiração estarei à disposição. Até rimou. Bom, é isso, Rafael. A gente espera que você só melhore, que você se dê bem aí nessa carreira que você quer abraçar, né? E que a vida possa ser mais gentil com você, tá bom? Eita, tá forte essa luz. Pronto. Vamos lá, pessoal? Então, para a gente respirar aqui na sintonia da cura. Para quem está com a gente, já sabe que eu tento sempre adaptar a respiração profunda ao tema do que o seguidor traz, o seguidor, a seguidora traz. E antes de eu ensinar para vocês a respiração de hoje, eu separei ainda umas palavrinhas para vocês assimilarem, porque agora já está na hora de começar a sossegar, descansar os dedinhos aí da digitação e a gente se colocar na sintonia de quem vai acalmar a mente. Enquanto isso, vocês vão me ouvindo com atenção. A cura, como a gente já falou, que é 0 zumbido sem recaída, é sonho de consumo mesmo, como eu falei, de quem tem zumbido e da gente que trata zumbido. Mas ela nem sempre é necessária. E eu aprendi com os próprios pacientes que quando o zumbido para de incomodar, eles já param o tratamento. Ou seja, mesmo quem fala, nossa, com zumbido não dá para ser feliz, e começa a melhorar, abandona o barco antes de curar, porque não é mais necessário quando o zumbido vai para a caixinha preta do cérebro, vai para a gavetinha e lá para o subsolo da mente, porque cérebro, que é cérebro, faz isso. Ele desconecta, ele desapega desses estímulos que são comuns com o mesmo significado. Seja o tato da nossa roupa encostando no corpo, seja o cheiro de um perfume francês maravilhoso que dura horas, seja o som de um zumbido que está sempre lá. Para que o cérebro vai ficar atento o tempo inteiro se ele pode deixar isso na gavetinha e ficar mais ágil para prestar atenção nas coisas do dia a dia? Este é o funcionamento do cérebro. Tem muito a ver com uma estratégia de sobrevivência, de seletividade, de prioridade. Ai, gente, eu amo o cérebro. Se deixar, eu fico falando.
Então, melhorar 50% do zumbido já é muito bom, só que não é cura. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de achar que ou fica igual ou cura, porque tem todo o meio do caminho. Assim como entre um branco e um preto, existem inúmeras tonalidades, o degradê de cinza, tá? Então, essa é a ideia. O sucesso do tratamento, seja a melhora parcial, 50% ou mais, ou a cura, não depende somente do profissional. Eu sei que tem muita gente que reclama do otorrino e tem razão até um certo ponto só. Por quê? Parte importante da melhora ou da cura é o próprio processo que o paciente tem que fazer. O paciente tem um caminho para percorrer que envolve mudanças de hábitos e mudanças de pensamento. E aqui é hora da gente recrutar uma das frases atribuídas ao Hipócrates, o pai da medicina, que é: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. E quando a gente adoece pela nossa forma de pensar, a gente precisa remodelar a nossa forma de pensar. E olha como isso é difícil, né? E aqui vocês estão ouvindo de alguém que chegou de bandeja entregando para as pessoas, profissionais ou público, a notícia boa de que zumbido tem cura sim. Inclusive, como eu falei, eu fui o primeiro caso de cura que eu conheci, né? E o que as pessoas fazem com que isso que você entrega de bandeja, todo mundo se serve e fala, nossa, que bacana? Não, porque é difícil de mudar de pensamento, tá? Então, agora vamos todos com isso na cabeça, respirar lentamente, tanto para inspirar como para expirar. E a gente, enquanto respira, vai fazer o quê? Mentalizar. A cada inspirada lenta e profunda, a gente vai mentalizar a cura entrando na gente junto com o ar. Então, percebe o ar entrando e imagina a cura entrando. Mentalização criativa. E a cada vez que a gente soltar o ar, lenta e gradativamente, a gente vai imaginar os nossos lixos tóxicos, físicos e mentais saindo da gente como o ar sai na expiração. Repetindo, inspira, mentaliza a cura entrando, expira, mentaliza lixos saindo. Vamos lá? Cada um no seu ritmo. Paizão, vamos fazer também, né? Porque a cura serve para tudo nessa vida. Eu faço naturalmente. Então vamos lá. Eu vou aqui ficar de olho no tempo e vocês calminhos, sem digitar nada, vamos aproveitar e entrar nessa sintonia. 1, 2, 3, já!
Mais um minutinho. Muito bom, pessoal. Mais de 100 pessoas respirando com a gente nesse momento. Que delícia! Que delícia! Bacana isso. Muito legal, gente. E agora estou aqui inteira à disposição das perguntas. Lembrem, respirar ajuda a ansiedade, ajuda a pânico, ajuda a fobia, ajuda a depressão, ajuda a hipocondria, ajuda a toque, ajuda a tudo. Respirar é algo simples e barato que as pessoas não põem fé, esquecem dessa parte, saem buscando tratamentos super caros que não tem no Brasil e etc, achando que as coisas fazem milagre. E a ideia é que a gente possa usar os nossos recursos internos também. Nada contra tratamentos sofisticados, mas por que não o básico antes, né? Então, aí fica a puxadinha de orelha para vocês. Vamos lá. No Ricardo Furtado, no teste de reflexo do exame de timpanometria, onde o ouvido recebe dentro dele sons agudos que vão de 80 a 100 decibéis durante 10 segundos, pode provocar lesão no ouvido? Ótima pergunta, Ricardo. Para algumas pessoas que são sensíveis, elas reclamam, sim, dessa parte do exame, tá? Da imitanciometria, né? O exame padrão é audiometria, imitanciometria. Então, a imitâncio tem a timpanometria, que normalmente não é a questão de dar uma pressão no ouvido, acho que você trocou, e a pesquisa do reflexo estapediano, o reflexo acústico, sim, que dá aqueles sons altos, tá? Então, tem gente que acaba sentindo uma diferença ali sim, tá? Não é comum, né? O teste não foi feito para lesar os ouvidos. Sensação de ouvido tampado pode ser zumbido somatosensorial? Sim. Ansiedade exacerba qualquer sintoma? Olha, eu super respeito o emocional hoje, viu? Super respeito. Fátima Souza, amo, que bom, fico contente. 2 perguntas. Zumbido por perda auditiva pequena tem possibilidade de melhora sem aparelho? Sim. Toda surdez pode melhorar com aparelho? Não. A medicina não tem sim, não, sempre e nunca, né? Não tem. Aliás, como meu pai falou no começo, né? Se a gente coloca uma probabilidade de 100%, vira determinismo. E isso não faz parte da natureza. Moro no Vale do Paraíba, alguma indicação, não sei dizer. Fantástico, realmente alivia. Gente, isso é uma coisa para vocês acreditarem. E, inclusive, vocês bem que podiam respirar, né? Fazer essa respiração antes de dormir, né? Porque já ajuda, já deixa a pessoa mais propensa ali ao relaxamento. E quem sabe também na hora de acordar, 3 minutinhos, né? Deixar ali a coisa mais propensa a algo que seja favorável para vocês. Excelente respiração, respirar, meditar tem me ajudado muito, para mim também, é sempre super bom. Eu tô no céu porque onde tô tem um grilo cantando. Rinite, sinusite pode dar zumbido? Sim. Radiação de telefones, Wi-Fi podem ser causas? Viviane, sim. A gente tem uma pesquisa de 2015, tá? Uma revisão sistemática. Se você botar meu nome invertido, né? O nome científico é Sanches, né? Com Z no fim, Z de zumbido, Sanches, TG. T de Tani, G de Gans. E radiação eletromagnética ou celular, você vai cair na minha pesquisa, tá?
Encontrei uma aluna da Karina na minha cidade, estou fazendo fisioterapia, que beleza. Na sua pesquisa, alguém se curou da sensação de ouvido tampado? Tem gente, sim, embora o foco o zumbido. Quando começamos a respiração aqui em Salvador, começou a chover. Eita, Mili, que interessante. O essencial é simples, Valéria. Ô, frase show, viu? Doutora, sexta eu corri muito na esteira, fiz um tempo bom e a sensação durante de endorfina foi muito boa, mas após isso o zumbido aumentou. Qual a explicação? Mili, primeiro parabéns de você estar na esteira, de você fazer tempo bom, adoro essa coisa de atividade física e de quem se dedica. Piorar depois da atividade física, me passa na cabeça hipoglicemia, me passa apertamento de dente, tá? E me passa contratura cervical aqui. Contratura muscular, né? Ou de apertar o dente, ou de estar levando o ombro para perto da orelha. Doutora, eu tenho usado recursos próprios, pilates, meditar, dar uma parada todos os dias respirando e ficando comigo mesma. Que show, mulher, que show! Exercitando desacelerar. É isso aí. Doutora, no lado que tem o zumbido agudo, tenho sensibilidade a sons agudos. Tem alguma relação? Super, Márcia. A gente já falou bastante aí de hiperacusia. A ressonância é um bom caminho para diagnóstico quando não se tem grandes possibilidades de outros exames. A ressonância é boa, o exame de imagem é bom quando a gente tem zumbido unilateral, ou mesmo que seja bilateral, um diferente do outro, tá? E isso porque quando o otorrino examina a orelha da pessoa, ele só consegue ver a orelha, o canal e o tímpano. É muito pouquinho para mostrar a explicação do zumbido. É muito pouquinho. Por isso que a gente precisa de exame complementar. Respira, não pira. Isso aí, Casimiro. Implante coclear melhora somente perda auditiva ou também a hipótese de diminuir o zumbido? Super, já antigo, ó. Desde 1995, aí, acho que uma das primeiras aulas que eu assisti de zumbido, de uso de implante coclear para melhora do zumbido num congresso internacional. Zumbido associado a um barulho na água, barulho de água na deglutição. Tem explicação? Deglutição, ouvindo barulho de água. Eu pensaria em alguma coisa da tuba auditiva, tá? Cada vez que a gente deglute, a gente abre e fecha a tuba. Na minha audiometria deu normal, o médico disse que zumbido pode ser cerebral. É verdade isso? Eu não gosto muito dessa teoria, Carol. Eu entendo que o zumbido, na maioria das vezes, começa por questões do ouvido, e daí sim, a caminho do cérebro, as conexões tomam força, percorrem várias áreas do cérebro que não são essencialmente auditivas, e aí a tempestade toda acontece, a coisa cresce. Mas não que seja só cerebral sem gatilho auditivo. E muitas vezes o cerebral não quer dizer doença neurológica, tá? Mas vai saber o que cada um tá pensando. Esse é o meu jeito de pensar. Doutora, tô indo para São Paulo. Ah, que bom, te espero. Que bom, ficarei contente. Quais exames necessários para ver hipotiroidismo? De sangue, basicamente, às vezes dependendo se tem alguma alteração aqui, de ultrassom também. Tem especialista em Belo Horizonte. Depois escreve para a gente no direct, tá? A gente não menciona nomes aqui, vocês sabem, né? Nem de medicação, nem de profissional. Então, isso é complicado para a gente, tá bom? A ressonância pode ajudar na busca da causa, ela faz parte da minha investigação. Doutora, poderia falar sobre o caso da atriz Miriam Rios? Eu não vi a reportagem completa, não vi. Eu entendi alguma coisa da surdez, que eu acho que foi um implante coclear. Depois, se for o caso, você me manda e eu falo um outro dia. Qual a diferença entre zumbido e autofonia? Zumbido é ouvir um som o tempo inteiro. Autofonia é ouvir a própria voz. Tem o contato da artéria com o nervo auditivo. Isso pode causar perda auditiva? Se tiver só o contato, quem é Laura Joias? Só o contato, em geral, não causa nem sintoma, nem zumbido, nem perda. O deslocamento, então, é um chega para lá da artéria no nervo, ou então uma compressão, ó, subiu encostando, desceu encostando, a compressão, conflito neurovascular pode dar perda e zumbido e tontura. Com 60% de perda auditiva, tem que usar aparelho? Socorro, com muito menos do que isso, Suzy.
Mas, doutora Tani, esse exame de som com 80, 100 decibéis pode lesionar o ouvido? Como eu falei, Ricardo, alguns ouvidos podem ser sensíveis e podem ficar com sintoma. Campo magnético do zumbido. Não sei o que é campo magnético do zumbido. Que momento valioso. Cada dia mais agradecida a Deus por participar desse momento. Que delícia, Valdete. Você é muito da gratidão. E gratidão é um dos sentimentos mais estudados na química cerebral. Ele é um dos mais poderosos para melhorar Fala de novo, que eu não entendi bem. Ela falou assim, que momento valioso, cada dia mais agradecida por participar desse momento. Não, da química cerebral. Não, eu falei. Eu que estava falando. Tá. Eu que estava falando, né? A gratidão é um dos sentimentos mais estudados na química, com o potencial de melhorar a química cerebral e deixar as pessoas bem. Eu pensei que você estivesse lendo. Não, estava falando. Ressonância deve ser do ouvido ou também da cervical ou algo mais. Para a investigação do ouvido, eu normalmente peço do ouvido. A do ouvido já acaba vendo o cérebro. Se o médico quiser ver a coluna, tem que ser uma em paralelo, tá? Deixa o link da sua pesquisa sobre influência. Eu fiz o celular, difícil de encontrar. Vê lá no meu pessoal, tá bom? O que pode causar estalo, entupimento do ouvido somente de madrugada sem cera? Estalo, entupimento do ouvido. Eu pensaria, se não for coisa de deglutição, eu pensaria em questões musculares, tá? Quando a gente está deitado, né, a gente muda a nossa musculatura aqui do pescoço, a gente muda o posicionamento da ATM, às vezes a gente vira de lado, empurra a ATM com a mão. Eu acho que pode ter alguma coisa postural. Trabalhar com energia de alta tensão numa subestação. É uma das exposições à energia eletromagnética aí. Você tem essa noção, pai? Eu lembro que eu discuti há um tempo atrás com um colega que trabalhava em subestação, e ele falou que cada vez que limpa a subestação, teoricamente, você emana muito mais radiação, né? Enfim. Faz sentido? Faz. Aprovado. Em outubro estarei... Que bom, que bom. Todo mundo que está dizendo que está vindo aqui, depois me relembra que é seguidor, hein? Obrigado, tal. Mais um pouquinho, mais um minutinho e a gente vai fechar. Deixa eu ser rapidinho aqui. Estou com problema de zumbido em torno de 60 dias. Coincidência ou não, começou quase junto com uma dor no pescoço. Eita, que coincidência o quê? Vai atrás. Obrigada, Deus. Obrigada, doutora. Nosso grupo lindo e esperançoso. Tive Covid, depois estou com muito zumbido. Pode ter relação? Se pode. Boa noite, ótima semana para todos. Corações, idem. Trabalhar com transformador de energia magnética. Sim. Então, já toda essa coisa de energia eletromagnética, a gente já está falando sim. Minha audiometria deu perda de 90% dos sons agudos, mas o último médico disse que não precisa de aparelho. Socorro, revisa isso, procura outra opinião, a minha já é diferente. Obrigada, doutora Tani, boa semana para vocês também, gratidão imensa. Que bom, gente! Fico feliz que vocês gostaram, que estiveram com a gente, 106 pessoas até o finalzinho da live. Muito obrigada pela confiança. Espero que vocês tenham entendido o nosso raciocínio sobre cura do zumbido, com aquela lógica, coerência que nos é peculiar. Vocês sabem de quem eu puxei. Se não sabiam, né? Estão sabendo agora. Toda essa lógica da física aqui foi passando pelas gerações, que as minhas duas filhas são iguaizinhas. Gente, aqui é difícil, né? Almoçar aqui, né? É difícil. Mas, enfim, a gente agradece mais uma vez e se encontra no próximo domingo, nesse mesmo bate-horário. Um beijo para vocês e ótimo fim de domingo, ótima semana. Tchau, tchau.